Era dezembro de 1888, em Paranapiacaba, quando descia do trem um médico inglês que iria dirigir o hospital da cidade. Ele era muito misterioso, pouco se sabia sobre ele, pois como era reservado, nem mesmo no hospital ele aparecia. Nesta época, a vila inglesa estava chocada com o que se passava na Inglaterra, em especial na região de Whitechapel, em Londres, pois os jornais noticiavam que o assassino, com o pseudônimo de Jack, o Estripador, havia feito sua quinta vítima. Jim, um jovem que veio da Inglaterra com sua família para trabalhar na vila, a mando do engenheiro-chefe, ele era encarregado de comprar os alimentos, materiais de higiene, entre outros, e colocar em uma cesta e deixar na porta da casa do médico. Jim observava de longe quando o médico abria a porta para pegar a cesta e a recolhia com muita rapidez, e pouco conseguia ver seu rosto nitidamente. Jim continuava a observar. Já havia se passado um mês que o médico continuava a ficar trancado em sua casa. Até que certa noite, Jim resolveu ficar de campana até a calada da noite, para ver se o médico sairia de casa para dar alguma volta. E neste dia, ele saiu com um casaco preto e uma cartola que cobria toda a sua cabeça, e foi caminhando em direção ao centro da cidade. A neblina estava intensa, o que dificultava a visão de Jim, que não queria o perder de vista. Até que o médico entrou na estação de trem e comprou um bilhete, e depois ficou na plataforma aguardando o trem chegar. Jim continuou a observá-lo e logo o trem chegou. O auxiliar do maquinista anunciava com um apito e depois falava em tom alto que o trem iria para a Estação da Luz, em São Paulo. Então o médico entrou em um dos vagões e logo o trem partiu. Como Jim não tinha dinheiro em seu bolso naquele dia, ele não podia seguir adiante com sua investigação. E então ele decidiu aguardar a volta do médico e ficou toda a noite na estação até que o trem retornasse com ele. Já era dia quando Jim foi despertado com o barulho do trem e da forte chuva que fazia naquela manhã. Muitas pessoas estavam descendo do trem e entre elas estava o médico com muita pressa. Ele caminhava rápido e Jim correu para segui-lo. Agora o frio estava presente e a neblina e a chuva também, o que fazia com que Jim fosse tremendo pelo caminho, pois suas roupas não eram suficientes para aquele dia. O médico começou a correr, mas não com muita rapidez, até que ele derrubou algo que caiu em uma poça de água. E então ele abaixou e pegou o objeto e colocou em seu bolso e continuou a correr. Quando Jim passou pela poça, algo chamou sua atenção, pois a poça estava vermelha e parecia ser sangue. Assustado, ele seguiu adiante e decidiu ir para sua casa, já que seus pais sentiriam sua falta. Depois que Jim dormiu por umas 2 horas, ele levantou-se e foi para a casa do engenheiro-chefe, onde ele trabalhava como um faz-de-tudo. Às vezes, ele cuidava do jardim, outra do telhado e por aí vai. Pouco antes de escurecer, Jim foi levar a cesta com os alimentos para a casa do médico. E assim que deixou a cesta, ele se escondeu atrás de uma árvore e seguiu com sua investigação. Novamente, o médico abriu a porta e recolheu a
cesta. E horas depois, quando escureceu por completo, ele saiu depressa e foi em direção ao centro da cidade. E entrou na estação de trem, comprou o bilhete e ficou aguardando na plataforma. Mas desta vez, Jim estava levando dinheiro e pediu para o bilheteiro e lhe vendesse o mesmo destino que o senhor que ele acabara de atender. E o bilheteiro lhe disse: O mesmo destino do Dr. Paul? Jim balançou a cabeça e disse que sim. Sem muita novidade, o destino era o mesmo, a Estação da Luz. Jim tratou logo de pagar o bilhete e ir para a plataforma, atrás do médico, que agora ele sabia seu nome. Jim tentava manter a descrição e, para que não fosse notado, ele pegou um jornal que estava em um banco e começou a ler para disfarçar. Mas uma notícia chamou sua atenção. O jornal dizia que o estripador de Londres havia parado de assassinar suas vítimas e que talvez ele tivesse se mudado para algum outro país mais distante. E o Brasil era citado também, o que o deixou mais desconfiado ainda. O trem chegou e logo o médico entrou em um dos vagões e Jim entrou em seguida. O trem começou a se locomover vagarosamente e depois pegou o embalo. Durante o trajeto, se não fosse pelo barulho do trem, o silêncio tomaria conta de todo o vagão. E Jim não conseguia parar de olhar para o médico, que sentava à sua frente. Assim que o trem chegou na Estação da Luz, os passageiros desembarcaram e seguiram o caminho em direção à saída. Mas o médico foi em sentido contrário, em direção ao pátio ferroviário. E Jim foi seguindo seus passos. Um pouco mais adiante, a escuridão tomava conta do percurso. E então, o médico parou e começou a conversar com uma moça que estava parada próximo a um vagão. Até que o médico pegou algo em seu bolso e a levou para dentro de um vagão. E em questão de segundos, ele saiu do vagão e caminhou em direção de onde Jim estava escondido, que era atrás de outro vagão. O médico segurava uma faca e pegou um lenço em seu bolso e limpou a faca em seguida. Depois jogou o lenço e voltou para dentro da estação. Jim, ao se aproximar do lenço, notou que era sangue. Assustado, ele correu e foi para dentro da estação também. Ao chegar lá, ele viu que o médico estava comprando o bilhete e logo foi para a plataforma aguardar o trem. Jim fez o mesmo e ficou um pouco mais atrás para que o médico não o notasse. Quando o trem chegou, Jim não quis ficar no mesmo vagão que o médico, pois ele estava com muito medo. E então foi se sentar no último vagão. Quando o trem chegou em Paranapiacaba, já estava amanhecendo e o médico foi um dos primeiros a desembarcar do trem. Jim o observava de longe, mas preferiu ir para sua casa. Mais tarde, quando ele levou os alimentos no cesto para deixar em sua porta, ele ouviu o som de piano e ele foi até a janela e viu o médico tocando uma música como se nada tivesse acontecido. Jim ficou enfurecido e o aguardou até que escurecesse. Apesar da forte chuva que caía, não impediu mais uma vez o médico sair e ele foi para a estação de trem. Comprou o bilhete e foi para a Estação da Luz. E Jim não tinha dinheiro para segui-lo desta vez e resolveu invadir sua casa para ver se encontrava algo de anormal. Assim que ele conseguiu entrar, ele pegou uma caixa que havia muitos papéis e de primeira ele viu um documento que revelava seu verdadeiro nome, Jack. E quando seus olhos iriam percorrer para seu sobrenome, um
trovão fez um barulho estarrecedor que caiu a vela de sua mão e queimou o documento. A única prova de que aquele homem era o assassino mais procurado havia se perdido. Jim saiu daquela casa e voltou para a estação para aguardar o médico retornar. Amanheceu e o trem estava chegando com um pouco de atraso. O médico desembarcou e durante sua caminhada, ele jogou um jornal no cesto de lixo. E Jim achou estranho e foi até o cesto de lixo e pegou o jornal. E começou a folheá-lo até que ele leu uma notícia que o deixou arrepiado, que dizia que havia um assassino à solta, que fazia sua terceira vítima na Estação da Luz. E as 3 eram meretrizes. Jim correu para sua casa debaixo de muita chuva. Quando chegou, foi para seu quarto e ficou muito pensativo e decidiu não contar para ninguém sobre o que ele havia visto e de suas suspeitas com o médico. A vila era pequena e criar alardes deixaria as pessoas histéricas. Mas não durou muito tempo para que a vila inteira soubesse sobre as vítimas assassinadas na Estação da Luz. As pessoas desconfiavam do vendedor de frutas, do maquinista, do carregador de saco de café, do vizinho da direita e o da esquerda, menos do médico, que era o verdadeiro vilão. E então, com a histeria solta, os jornais haviam sido proibidos de divulgar esses assassinatos. Era o ano de 1891. Quando Jim já não aguentava mais saber, através de boca em boca, que o assassino havia feito outras vítimas na Estação da Luz. Ele preparou uma cesta com os alimentos e injetou veneno em uma das frutas e deixou na porta da casa do médico. Sem dúvida, Jim lastimou a morte do médico inglês, pois sua consciência pesava todos os dias. Mas o conforto de saber que ele salvou muitas vidas das facas do terrível assassino o fazia continuar firme na caminhada da vida. Sendo ele o verdadeiro Jack Estripador de Whitechapel ou não, os crimes cessaram, coincidentemente, com sua morte. E agora ele era só uma lenda.